um prazer, uma honra estar aqui nessa noite, conhecendo essa família de Deus, a convite do meu amigo, Pastor Carlos. Pastor Carlos, não nos conhecemos há muito tempo, mas esse pouco tempo tem me trago muita alegria, muita satisfação, prazer, confiança nele, eu sou pastor da Assembleia de Deus, lá em Irajá, do Ministério de Madureira. Meu líder é o Bispo Abner Ferreira, e eu estou aqui debaixo da bênção dele. Mas o pastor Carlos, eu também considero ele como meu pastor também. Conselheiro, inteligente. E eu vou te dizer, irmãos, cada dia, cada semana eu descubro uma nova qualidade dele. Hoje eu descobri mais uma que eu não sabia. Eu não sabia que ele era músico. Pastor Carlos, eu sei das faculdades que ele tem, tantas qualidades. Um dia nós estávamos juntos, ali na entrada da Maré, e Pastor Carlos, a gente estava conversando com algumas pessoas, o Pastor Carlos falou que faixa preta de judô. Eu falei, meu Deus do céu, ele tem tanta qualidade que quem é da época lembra do MacGyver. Quem lembra do MacGyver aqui? Eu não era nascido não, mas assim, o pastor Carlos é uma pessoa maravilhosa, um homem de Deus, e ele sempre passa uma palavra de confiança e de serenidade, não é? Hoje em dia nós estamos precisando de pessoas serenas, tranquilas, no mundo tão agitado, no mundo tão cruel, violento. Nós estamos precisando de pessoas tranquilas e equilibradas. Deus abençoe, pastor Carlos, muito obrigado pela honra de estar usando esse altar. Amados, gostaria que vocês abrissem suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 1 ao 6. Livro de Lucas, capítulo 5, versículos do 1 ao 6. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida nessa noite. Eu tenho certeza que Deus vai te edificar e você vai sair daqui restaurado para a honra e para a glória do nome do Senhor. A minha família, uma parte da minha família é da Igreja Batista, lá em Cascadura. Meu irmão é o vice-moderador da igreja, diácono. A minha sogra é a tesoureira da igreja. Então, eu já estou bem familiarizado na Igreja Batista. Gosto muito da Igreja Batista e que Deus abençoe essa igreja. Eu vou estar lendo a palavra. Gostaria que você acompanhasse na sua Bíblia ou na tela. E aconteceu o quê? Apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhes que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-lhes a rede. Amém, meus irmãos? Senhor, muito obrigado pela tua palavra, que através da tua palavra o Senhor venha falar em cada coração. Ó Deus, e que o Senhor venha abençoar cada vida que está ouvindo a tua palavra, em nome de Jesus, amém. Amados, essa palavra é uma palavra muito conhecida, mas eu tenho algumas lições importantes para trazer para as nossas vidas nessa noite. Certa vez, eu estava numa oração, na verdade, numa reunião de pastores, e para nós começarmos a reunião, um dos pastores foi orar. E ele fez uma oração, e nessa oração ele falou uma frase. Aquela frase, isso faz mais ou menos uns 3 anos. Aquela frase até hoje está gritando dentro do meu coração. Nunca eu tinha ouvido aquela frase na minha vida numa oração. E ele disse assim, e é o tema da pregação hoje. Ele disse assim: Deus, não deixa eu te atrapalhar.
Eu queria que você repetisse: Deus não deixa eu te atrapalhar. E depois dali eu guardei essa frase e passei a estudar a Bíblia, preparei uma mensagem sobre isso. Por quê? Porque nós passamos uma parte da nossa vida atrapalhando o que Deus quer fazer para nós. Se você observar na Bíblia, tantas histórias na palavra de Deus, você vai ver que Deus está sempre querendo nos guiar e colocar na vontade dEle, no caminho dEle. Deus está sempre querendo nos abençoar. Mas isso não nos tira a aprovação, isso não tira a luta da nossa vida. Mas a gente tem a péssima mania de estar sempre atrapalhando o que Deus quer para nós. Eu não sei você, mas eu já atrapalhei muito a Deus. Eu já embaralhei muito a Deus na minha vida. Eu não sei se você já fez isso. Eu acho que só assembleando mesmo que atrapalha a Deus. Olha como que eu já atrapalhei Deus. Como que eu já me meti em confusão que Deus não queria. Como que Deus queria que eu fosse por um caminho, eu fui por outro. Como que Deus não queria que eu falasse uma frase, eu acabei falando. Como que Deus não queria que eu tomasse uma atitude. Obrigado. E eu acabei tomando aquela atitude. A pessoa ansiosa ainda é pior ainda. Quem é ansioso, quem é a pessoa que ela é impulsiva, ainda é pior. São pessoas que tomam atitude por impulso. Acaba atrapalhando tudo que Deus planejou. E Deus é tão misericordioso, que Deus, Ele consegue restaurar tudo quando você se arrepende das suas atitudes erradas. E nessa palavra acontece exatamente isso. E eu quero tirar algumas lições dessa palavra para nós. A Bíblia fala que, no versículo 1, puder colocar, aconteceu que Jesus estava junto ao lago de Genezaré, e a multidão apertava para ouvir a palavra de Deus. Jesus estava ali no lago, tem tradução que diz praia, ele estava ali próximo, e ele estava acompanhado de uma grande multidão que estava apertando ele para poder ouvir a palavra de Deus. E no versículo 2, a Bíblia diz, então ele viu 2 barcos. Jesus parou ali, ele viu 2 barcos junto à praia daquele lago. E os pescadores tinham desembarcado e estavam lavando as redes. Então, observa que ali eram pescadores artesanais, os barcos eram artesanais. Não era como os barcos de hoje, de pesca, modernos, mas eram artesanais. E Jesus, ele para ali, ele veio de uma grande multidão, estava pregando a palavra, e ele para ali porque ele tinha um propósito ali. Jesus não parou ali por acaso, ele não chegou ali sem querer, ele errou o caminho e eu errei o caminho. Se fosse hoje, o GPS me mandou para um lugar errado. Não, não. Quando Jesus chega no lugar, ele chega com um propósito. E eu quero dizer para você, quando Deus te coloca em um lugar, Deus te coloca com um propósito. Eu estou aqui hoje a convite do pastor Carlos, porque Deus tem um propósito que eu esteja aqui hoje. Hoje está começando uma campanha na minha igreja. E eu convidei algumas pessoas de fora, pregador, gente que vai dirigir, mas eu não abri mão de estar aqui hoje, porque eu sei que tem um propósito. Então, quando você chega em algum lugar e você não sabe por que está ali, o que você vai fazer, não murmure, não critique, não tente achar uma solução diferente, mas ore a Deus e entenda, eu estou aqui com um propósito. Abrindo parênteses, eu tive um pastor, o pastor mais experiente, para dizer, né, que eu tive na minha vida. Ele tinha 73 anos de idade. Ele me ensinou a ser obreiro, ele me ensinou a ser pastor. Todas as vezes que eu estou pregando na igreja, em culto de ensino, eu lembro sempre uma história dele. Ele foi meu pastor durante 3 anos e meio. Irmãos, se eu pudesse, eu pedia para aquele pastor ficar muito tempo de vida para ensinar todo mundo. Como ele me ensinou? Me ensinou a ser homem, me ensinou a ser pastor, me ensinou a ser obreiro. E ele era muito calado, centrado, mas como Deus usava ele na palavra. E ele contou um testemunho que certa vez ele passou mal, ele foi para o hospital. Chegou no hospital, fez exames e o médico chegou e falou, o senhor vai ter que ficar internado. Ele falou, tudo bem. E todo dia ele fazia um exame e não dava nada, mas ele tinha que continuar internado. No segundo dia dele no hospital internado, e ele já estava dirigindo a igreja,
Ele orou. Ele falou: Deus, eu só passei mal, mas eu já estou bem. Eu não sei por que eu estou internado. Não apareceu nada. Mas, bom, aí vem a sabedoria, né? Eu não vou ficar aqui murmurando, reclamando. Poxa, Deus, por que eu estou aqui? Eu tenho trabalho, eu tenho igreja para dirigir, eu tenho uma família, eu estou aqui nesse hospital e a gente tem essa mania de ficar murmurando de tudo, né? Ele resolveu fazer algo para a glória de Deus. O que ele falou? Bom, já que eu estou no hospital e há muito tempo eu não faço evangelismo, vou evangelizar. Então, à noite, quando todo mundo ia embora, ficava só os enfermeiros, pacientes, ele ia de enfermaria em enfermaria pregando a palavra. Ele fez isso no segundo dia, terceiro dia, quarto dia, a enfermaria que ele ia já estava cheia de gente. No quinto dia, as outras enfermarias descobriam que tinha uma enfermaria que tinha culto. E ele estava lá cantando o hino da harpa, e terminava de cantar, ele pregava a palavra, e depois ele orava por todo mundo. Sexto, sétimo, 10º dia, a enfermaria estava parecendo concentração evangelística do Billy Graham, parecendo uma igreja. Até os enfermeiros, médicos estavam de plantão e iam para lá. Irmãos, 15 dias e assim, 18 dias, e ninguém descobriu o que ele tinha. Todo dia passava um médico de manhã: olha, seu Lucídio, nós estamos fazendo exame, mas o que eu tenho? Não, até agora nada, mas o senhor precisa ficar aqui. E ele continuava pregando. Irmãos, depois de 20 dias no hospital, internado, ele ganhou mais de 30 vidas para Jesus. Várias pessoas ficaram enfermas. Você pode aplaudir o Senhor. Várias pessoas enfermas ficaram curadas. Um monte de gente teve alta, ele não. No 20º dia, o médico chegou de manhã: seu Lucídio, o senhor está de alta, pode ir embora para casa. Mas o que eu tenho? Nada. Ele falou: mas a gente fez um monte de exame e o senhor não tem nada. Foi só uma impressão. Irmãos, em nenhum momento ele murmurou e reclamou. Ele entendeu que ele estava ali com o propósito de Deus. Quando Jesus chegou na praia, naquele lago, ele chegou com um propósito de Deus. O propósito de Jesus era alcançar 3 pescadores frustrados que estavam ali, que estavam sem esperança, que estavam sem paz, sem alegria. Às vezes Jesus chega no culto para alcançar uma pessoa. Quem sabe não é você? Às vezes, mesmo que todos estejam ali para cultuar a Deus, para adorar o Senhor, mas às vezes Jesus quer fazer um milagre na vida de alguém, quer curar alguém, quer abençoar uma pessoa, quer salvar uma família. Então, toda vez que você sair de casa e vir para o culto, venha com propósito. Porque quando Jesus chega, através do Espírito Santo, ele chega com propósito. E a Bíblia diz que ele chega naquele lago, e ele viu os pescadores ali. Eles estavam lavando suas redes. Então, por que eles estavam lavando as redes? Porque estavam frustrados, tristes, sem esperança. Passa aí no versículo 3, por favor. Entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, Jesus pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. E assentando-se do barco, ensinava as multidões. Então Jesus pediu um dos barcos emprestado. E ele pediu: amigo, afasta um pouco aqui da margem, chega um pouco mais lá para dentro. E ele sentou ali, porque a multidão veio com ele. Mas ele não estava preocupado com a multidão. Ele queria alcançar aqueles homens que estavam ali pescando. E ali ele começa a ensinar a multidão, ele começa a pregar a palavra, porque o povo queria ouvir a palavra, o povo estava sedento, eles estavam frustrados, sem esperança, tristes. E cada palavra que Jesus lançava nunca voltava vazia, sempre alcançava refúgio em um coração. O que eu estou pregando aqui hoje não vai voltar para cá, para o altar, porque Deus vai alcançar corações aqui, em nome de Jesus. Versículo 4, a Bíblia fala: quando acabou de falar, ele primeiro pregou. Jesus disse a Simão: leve o barco para o lugar mais fundo do lago, e então lance as redes de vocês para pescar. Versículo 5. Em resposta, Simão disse: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Preste atenção. Jesus, quando ele termina de pregar para aquele povo, ele abençoa aquele povo com as suas palavras. Aí agora ele entra no propósito que ele queria, que era Simão, que era aquele homem, que era aquele barco. E ele fala assim: ó, chega mais, leva mais para fundo. E ele fala: olha, agora lança a rede.
Agora começa a nossa péssima mania de atrapalhar os planos de Deus. Quem lembra qual é o tema da mensagem? Quem lembra? Deus não deixa eu te atrapalhar. Repete assim: Deus não deixa eu te atrapalhar. Olha aqui Simão, Pedro atrapalhando Jesus. Jesus estava no comando da situação. Ele estava pregando para a multidão. Ele pede para entrar no barco. Ele manda chegar mais a fundo. Ele manda lançar a rede. E assim é na nossa... Aqui é que Pedro fala: não, a gente ficou pescando a noite inteira. Eu estou cansado. Eu não aguento mais. Eu quero ir para casa dormir. Eu vou chegar em casa... Eu vou chegar sem nada. Porque ali era o salário dele. Era o pagamento dele, era os peixes. Ele levava peixe para casa para sua família se alimentar. Ele levava também para poder negociar, vender, comprar alguma coisa. Ele ia chegar em casa sem nada, ele estava frustrado. Então, ali ele está meio que revoltado da vida, sabe? Ele está cansado de tanta promessa, de tantas pregações, de tantos louvores, de tantas coisas. Então ele fala: Senhor, eu já pesquei a noite inteira, eu estou cansado. A gente começou de madrugada, a gente terminou, já amanhecemos. Amanhecendo a gente não conseguiu pescar nada. Ou seja, nós temos a péssima mania de atrapalhar os planos de Deus. Mas nessa noite, Deus está falando no teu coração para você aprender a obedecer os planos de Deus na tua vida. E a Bíblia diz que ele olhou e Jesus não falou nada. Ele falou: a gente trabalhou muito, nós estamos cansados. E Jesus não falou nada. Jesus olhou para ele. Você já viu quando você murmura, reclama? Tem gente que vai para a rede social desabafar. Vai desabafar. Aí entra um monte de gente para apoiar o desabafo. É verdade, amiga. É mesmo. A vida está assim mesmo. É isso mesmo. Eu também não aguento mais. Eu vou me mudar. Aí, entendeu? Às vezes acontece, todo dia tem assalto no Rio de Janeiro, tem guerra em algum lugar. Aí a pessoa: eu não aguento mais, vou me mudar, não sabe nem para onde vai. Não tem nem dinheiro para ir para outro país, outro estado. Uma pessoa desabafa ali. Aí entra um monte de gente para apoiar o desabafo. Entra um monte de gente para apoiar a tua murmuração. Apoiadores de murmuração. É um ministério que tem na rede social. Isso eu inventei agora. Entendeu? É os apoiadores de murmuração. Não chega ninguém lá e fala assim: olha só, entra no teu quarto, fecha a porta, dobra o teu joelho e vai falar com Deus. Você sabe por que você está passando isso? Você sabe por que você está nessa luta aí? Então, calma, Deus tem um propósito disso aí. Não murmura não, ora. Ora que Deus vai te dar vitória. Eu ouvi uma vez, eu estava ouvindo na rádio, eu estava dirigindo, faz muitos anos isso, não lembro quanto tempo. E debate, eu acho que era a Rádio Melodia, não lembro, debate na rádio, que todo dia tem. E o debate... ele partiu para uma área dessa que eu estou falando, sobre a vontade de Deus. E uma pessoa que estava na mesa contou a história de um pastor que estava com câncer. E ele estava com câncer terminal. Então, alguém teve a ideia de ligar para esse pastor, para ele falar ao vivo na rádio. Irmão, o debate é 1 hora. Aquele dia foi o único dia que passou era de 11 a meio-dia, passou, terminou quase 1 hora da tarde. Porque viralizou. Todo mundo ligando para a rádio, mandando mensagem. Porque o pastor foi falar ao vivo. Ele deu uma aula de cristianismo. Ele deu uma aula de obedecer à voz de Deus. Ele deu uma aula de entender que Deus tinha um plano naquela dor dele. Ele em nenhum momento murmurou e reclamou. Ele estava à beira da morte. Em nenhum momento ele murmurou e reclamou, porque ele estava quase morrendo. Em todo o tempo que ele falava, ele glorificava e agradecia a Deus por tudo que Deus fez e estava fazendo na vida dele. E no final ele falou uma frase, aquela frase, eu estava dirigindo, as lágrimas caíram dos meus olhos. Ele falou que ele podia falar o que a gente fala, né? Deus, por que eu? Por que eu? Tanta gente ruim no mundo, tanta gente perversa, tanto pedófilo, tanto assassino, estupradores. Por que eu, Senhor? Estou na tua casa pregando a tua palavra. Mas ele falou assim, que nunca falou para Deus. Ele falou: por que não eu? Por que não eu?
E ele falou aquela frase e ficou todo mundo mudo, sem saber o que falar. Ele falou, se Deus me escolheu para passar por isso, é porque Deus tem um propósito. Deus tem um propósito na dor. Deus tem um propósito na enfermidade. Deus tem um propósito na luta. Deus tem um propósito no pescador que está a noite inteira tentando pescar e não pesca nada. Você acha que Deus é um Deus carrasco, um Deus ruim, que gosta de ver você sofrendo, chorando, pedindo oração e conselho ao pastor? Não, não, Deus é amoroso, misericordioso. Deus quer ver você bem. Mas entenda, antes de uma grande vitória, a gente passa por uma grande luta. Antes de uma grande conquista, a gente passa por uma grande dor. A única coisa que Deus quer de nós é entender que nós confiamos e somos obedientes a Ele. Então, aqui, a Bíblia diz que ele falou, Senhor, a gente trabalhou a noite inteira. Eu não aguento mais, eu estou cansado, deixa eu ir embora daqui. Estou falando com as minhas palavras. E Jesus não respondeu. Você já reparou que nos momentos de maior dor da nossa vida, Jesus fica em silêncio, ele não fala nada, ele fica caladinho, porque ele está nos ensinando a confiar na voz dele. Eu falo que quando Moisés foi mandado por Deus para a montanha de Midian, e Moisés ficou 40 anos lá, ele ficou 40 anos no Egito. O Egito, na época, era como se fosse Nova York hoje. E daqui a pouco ele sai e vai para as montanhas de Midian, tudo plano de Deus. 40 anos. Eu fiz uma pregação uma vez na minha igreja, eu falei, foi o maior curso de teologia da Bíblia. Nesse curso de teologia, a sala de aula era as montanhas de Midian. O aluno era Moisés e o professor era Deus. O tempo do curso foi 40 anos. A aula era todo dia. E durante o curso, todas as aulas, Deus não falou nada. Deus não falou nada com Moisés. 40 anos, Deus ensinou a ele a ser pastor na prática. Deus ensinou a ele a ser ministro, a ser obreiro, a ser um cristão, um crente na prática, sem falar uma palavra. No final dos 40 anos, Moisés estava lá. Aí é aquela famosa história da sarça ardente, da árvore que pegava fogo, mas não se consumia. Aí pela primeira vez, Deus fala com Moisés. Aí Moisés nunca tinha ouvido a voz de Deus. Aí Deus fala, mas quem é o Senhor? Ele falou, eu sou o que sou. Eu sou o primeiro e sou o último. Então, aprenda a ouvir a voz de Deus. No versículo 6, a Bíblia fala assim, fazendo isso, apanharam grande quantidade de peixes, e as redes deles começaram a se romper. Aí depois que Pedro entende que Jesus não falou nada por causa da murmuração dele. Ele estava tentando atrapalhar os planos de Deus. Ele estava tentando atrapalhar, mesmo involuntariamente, mesmo sem querer, no impulso. Não é assim que a gente faz? No impulso a gente tenta atrapalhar tudo. Então, aí Jesus não falou nada. Ele obedeceu, lançou a rede. Aí o milagre aconteceu. Aquilo que ele precisava, Deus fez infinitamente mais. A ponto dele ter que dividir com os seus colegas, com os outros que estavam no barco. E depois, quando ele viu aquele momento, ele ficou com vergonha. Ele ficou com vergonha da falta de fé dele. E ele entendeu que a frustração dele e as palavras dele, as atitudes dele, estava atrapalhando o plano de Deus na vida dele. Você já reparou, às vezes, a pessoa tem um marido que não é cristão, uma esposa que não é cristã, e a pessoa chega em casa, a pessoa chega na igreja e pede oração. Pastor, ora pelo meu marido, ora pela minha esposa, ora pelos meus filhos que não estão na tua presença, não estão na presença de Deus, que estão nos vícios, nas drogas. Aí a igreja ora, o pastor ora, os irmãos oram para Deus salvar, Deus tem misericórdia. Aí a pessoa chega em casa e reclama do pastor, fala mal do pastor, fala mal do ministério de louvor, fala mal do que vendeu na cantina, fala mal alguma coisa da cor da igreja. Aí a pessoa em casa, ela fala mal de tudo da igreja. Chega na igreja, ora pela minha família, para Deus salvar. Ora pelo meu marido, para Deus salvar. Deus, aí eu te pergunto,
Aí eu te falo o tema de hoje. Deus não deixa eu te atrapalhar. A própria pessoa que está precisando de uma bênção, ela mesma está atrapalhando a bênção de Deus. Ela mesma, com as suas palavras e atitudes, está atrapalhando tudo. Mas eu creio que nessa noite, nós não vamos atrapalhar os planos de Deus na nossa vida, em nome de Jesus. E eu tiro algumas lições aqui. Primeira coisa, 4 lições. A primeira, que eles estavam desanimados e frustrados. Quando a gente vai trabalhar, dando certo ou não, nós temos que estar empolgados. E eles não estavam empolgados para o trabalho. A gente tem que entender que o nosso Deus é Deus de vitória, mas a gente tem que entender que a gente passa por derrota também. Nosso Deus é um Deus de vida, mas a gente passa por luto. O nosso Deus é o Deus que cura, a gente fica enfermo. Então a gente não vai só celebrar Deus no dia da vitória, a gente tem que celebrar Deus no dia da tristeza. E eles estavam tristes e tentaram largar tudo, tentando atrapalhar os planos de Deus. Segundo, eles não reconheceram que ali não era um homem comum que estava ali. Quem estava ali, naquele barco, naquele momento, era o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aonde Jesus chega, Ele faz milagre, Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele transforma. Jesus faz o que ninguém pode fazer por você. E em terceiro lugar, eles duvidaram da palavra de Jesus. A gente tem mania de duvidar do que Deus fala para nós. Nós temos mania de ouvir a voz de Deus através do pastor, através da pregação, através do ensino, quando a gente põe um pé na rua, quando a gente chega no trabalho, quando a gente chega na escola, a primeira luta, a gente murmura, quer chutar o balde, quer ir embora, quer largar tudo. Por quê? A gente esquece tudo que Deus falou para nós, através da sua palavra, e a gente acaba atrapalhando os planos de Deus. E, em último lugar, tem um versículo na Bíblia que eu amo muito, e eu quero compartilhar com você. A Bíblia fala que Jesus falou essa palavra para Tomé, porque Tomé não creu que Jesus tinha ressuscitado, quando Jesus aparece pela primeira vez aos discípulos. E Jesus aparece, depois ele sai de novo. Quando Tomé chega na casa e os discípulos falam, olha, Jesus ressuscitou, ele veio aqui. Aí Tomé falou, não acredito não, duvido, não acredito mesmo. É a mesma coisa uma pessoa falar que o Vasco não vai ser rebaixado. Desculpe se tem algum vascaíno aqui. Então, a pessoa, duvido, não acredito mesmo. Então Tomé não acreditou naquilo. Aí o discípulo, mas eu vi, eu estou falando, eu vi. Jesus estava aqui, ele ressuscitou, a gente tocou nele. Ele comeu com a gente comprou uma pizza, uma coca gelada, ele comeu aqui. Aí saíram, passou outra oportunidade, Jesus chega, Tomé estava lá. Aí Tomé ficou com o olho arregalado. Não, peraí, é mentira. Não, eu não acredito nisso. É o Senhor. Aí Jesus, toca aqui, toca do meu lado. Olha aqui onde eu fui furado. Toca das minhas mãos. Aí Tomé ficou trêmulo, apavorado. É o Senhor mesmo. É o Senhor. Ele ficou emocionado. Aí Jesus fala essa famosa frase. Tomé, bem-aventurado. Não é você que está vendo. Feliz, bem-aventurado é feliz. Bem-aventurado os que não viram, mas creram. Aqui, pastor Carlos e igreja, eu destaco 2 coisas e finalizo com esse versículo. Aqui tem 2 tipos de pessoa nesse versículo. Uma pessoa que dá trabalho todo dia para Jesus. Não sei se você vai se enquadrar, hein? Ou seja, esses 2 tipos de pessoa estão aqui hoje. Aqui tem uma pessoa que todo dia dá trabalho para Jesus. Todo dia Jesus tem que provar que Ele é Jesus. Todo dia Deus tem que provar para você que Ele é Deus. E tem um outro tipo de pessoa que Deus não se preocupa, que não dá trabalho nenhum para Deus. Deus não tem nenhuma dor de cabeça com esse tipo de pessoa. Quem são essas 2 pessoas? Uma é aquela pessoa que precisa de ver para crer. Aí, todo dia, toda semana, Jesus tem que levantar um paralítico na tua frente, para você pregar o evangelho,
para você anunciar na tua rede social, para você falar na tua escola, no teu trabalho, na tua casa. Aí você vai falar, olha, eu sirvo um Deus que cura enfermo, porque eu vi um paralítico levantando. Uma semana depois do que você viu, de novo, você vai se frustrar por causa de um problema. Porque o carro bateu o motor. Tu vai gastar R$ 5.000 no mínimo. Porque choveu muito e inundou a tua casa. Aí tu vai, Deus, por quê? Eu estou na tua presença. Ou seja, aí uma semana depois, Deus vai ter que provar para você que Ele é Deus. Ele vai ter que curar alguém de câncer. Ele vai ter que fazer alguma coisa. Então, tem gente que dá um trabalho para Deus terrível. Porque Deus tem que ficar provando o tempo inteiro que Ele é Deus para a pessoa. Porque a pessoa não crê, ela crê uma semana. Uma vez, eu dirigi uma igreja e antes do culto, um irmão me chamou. Pastor, lembra daquele irmão? Lembro. Poxa, ele está em casa, não está vindo na igreja, está desanimado. E ele morava perto da igreja. Ele está triste. Sabe? Meu, acho que isso acontece comigo. Sabe essas pessoas que dão um trabalho, irmão? Que a gente tem que ficar fazendo visita de 2 em 2 meses, 3 em 3 meses. Aí a pessoa volta cheia de gás para a igreja. Aí fica 3 meses, depois enfraquece de novo. E assim a vida toda, assim. Então, eu tenho umas ovelhas assim. Graças a Deus que na igreja batista não tem isso. Isso é só na Assembleia de Deus. Aí, o irmão chegou para mim. Lembra daquele? Não lembro. Ele está meio sumido. Ele está afastado. Não, ele está desanimado, ele está em casa. Está triste. Pastor, vamos lá visitar. Irmão, faltava 10 minutos para começar o culto. Eu falei, vamos. Aí eu pedi para o meu vice. Eu falei, irmão, começa o culto que eu vou lá visitar o irmão. Aí fomos lá. Foi meia hora de visita. Ficamos lá, conversamos, falamos da palavra de Deus, cantamos louvor. Ele chorou, se emocionou, me abraçou. Pastor, vou me arrumar agora e vou para o culto. Foi para o culto, voltou novamente, ficou alegre, renovado. Maravilha, eu fiquei feliz da vida. Bom, deu certo, graças a Deus. Eu não comecei o culto, mas Deus trouxe o irmão de volta. 3 meses depois, esse irmão, que eu consegui resgatar ele chega para mim. Pastor, o senhor lembra daquele irmão que o senhor foi lá na minha casa me visitar com ele? Lembro, ele falou que você estava desanimado e me chamou. Então, ele está desanimado, ele está 3 meses em casa. Vamos lá visitar ele? Aí eu fui. Vamos lá. Mesma coisa, cantamos, oramos, falamos da palavra de Deus, animando, ele voltou para a igreja. Então, tem gente que Deus tem que ficar o tempo inteiro trazendo uma palavra de ânimo. Olha, você é importante. Olha, eu tenho um plano na tua vida. Olha, eu morri na cruz para te salvar. Olha, lembra que na semana retrasada eu te livrei de morte. Lembra daquele acidente que eu entrei na frente e não deixei o carro bater. Lembra que eu te curei há 10 anos atrás. Aí Deus tem que ficar o tempo inteiro provando, olha, eu sou Deus. Eu estou cuidando de você. Quem são essas pessoas? É aqueles que precisam de ver para crer. Ver para crer. Acontece muito isso nas igrejas pentecostal, não é? O Raquel, nós somos da Assembleia. Acontece muito. As pessoas querem ver. Elas querem ouvir uma profecia. Elas querem ir atrás de quem tem dons espirituais, que tem visão e revelação. Elas querem em culto que aconteça algo sobrenatural. Aí Jesus fica olhando. Poxa, eu estou aqui. A minha palavra está aqui. Mas ele precisa de ver para crer. E se não ver, fala assim, não, Deus não está nesse lugar não. Deus está em outro lugar. Não. Aí Jesus falou assim, esse pessoal dá um trabalho. Tem um filme que passou mais de 500 vezes na sessão da tarde. Eu não era nascido não. É daquele ator Adam Schindler. É um filme romântico. Irmão, esse filme, quando mulher vê, dá um trabalho para a gente, que é marido. O filme, vocês vão lembrar o nome, não estou lembrando o nome. A mulher teve um problema de saúde e ela perdeu a memória. E como se fosse a primeira vez. Irmão, não assiste esse filme com a tua esposa, não. Ela vai querer fazer com que você conquiste ela todo dia, irmão. Tu vai ter um trabalho. Irmão, a mulher perdeu a memória. Não, tem que conquistar todo dia, claro. Mas
se a gente estiver doente no dia, gripado, como é que eu vou conquistar? Aí, irmão, o que aconteceu foi que a mulher perdeu a memória. Então, ela, todo dia de manhã, ela não sabia mais de nada da vida dela. E o marido dela dormia com ela todo dia. Então, todo dia, ela acordava, olhava para ele e gritava: "Ah, meu Deus, que é esse homem?" Porque na mente dela, era um estranho ali. Era um estranho que estava ali. Aí o cara tinha que explicar. Ele passava o resto do dia explicando que ele era o marido. Então ele tinha que provar que ele era o marido. Aí um dia ele teve uma ideia. Ele pegou, gravou um vídeo do casamento deles, a história deles, tal. Então todo dia de manhã, quando ela acordava e gritava, assustado com aquele homem, para ela estranho na cama, ele ia e botava aquela fita de VHS, eu não era nascido nessa época, colocava lá. Aí quando ela começava a assistir, aí a memória dela voltava, ela chorava, abraçava ele. Então ele conseguiu reconquistá-la todos os dias e restaurou o seu casamento em um filme, não é? Assim acontece hoje. Eu falei brincando, tá? O marido tem que conquistar todo dia, antes que a irmã brigue comigo. Todo dia as suas esposas. Todo dia, irmão. Não se canse, para não dar problema. Irmãos, e Deus tem que fazer a mesma coisa com aquele que não crê. Os Tomés da vida. Todo dia Deus tem que falar para você que Ele é Deus. Agora, aí Jesus falou assim, nessa passagem, para Tomé: ó, Tomé, feliz, bem-aventurado, não é quem me viu, não é quem me vê. Não é quem vê o milagre da ressurreição, não é quem vê um paralítico andar, não é quem anda comigo e vê o cego enxergar. Esses daí, para mim, são os que eu tenho que provar que eu sou Deus. Bem-aventurado, vai ser uma geração que vai chegar, que não viram nada disso, mas creram na minha palavra. Você pode aplaudir ao Senhor? Essa geração está aqui nessa noite. Igreja Batista Central do Catumbi. Essa é a geração. Nós estamos mostrando para Deus: Deus, eu não preciso de ver. Eu não preciso de ver milagre. Eu não preciso de ver mar se abrindo. Eu não preciso de ver paralítico levantando. Eu não preciso de ver nada. Basta o que está na tua palavra. É suficiente para eu crer no Senhor. Quem crê nisso aqui, fique em pé, que eu quero orar por você agora, em nome de Jesus. Quero orar pela sua vida. Quero orar junto com você. E nessa oração, eu quero que você, se você estiver atrapalhando Deus, você vai orar: Deus, não deixa eu te atrapalhar. Não deixa eu te atrapalhar na minha vida profissional. Não deixa eu te atrapalhar na minha família. Porque às vezes a família está mal, o casamento está mal, porque a culpa é minha. Eu que estou atrapalhando. Eu que falo coisas que não é para falar. Eu que tomo atitude que não é para tomar. E Deus está esperando eu parar de atrapalhar, para Ele agir na minha casa, na minha família, no meu trabalho. Às vezes eu estou atrapalhando. Então feche teus olhos agora. Se puder, você coloque a mão no seu coração. E eu queria que você orasse a Deus agora. Se você está atrapalhando Deus em alguma área da tua vida, se você está atrapalhando Deus em algum momento da tua vida que não está dando certo, ore agora. Eu vou orar com você. Senhor, em nome de Jesus, eu ministrei a tua palavra, Senhor. E eu te peço agora que o Senhor não deixe, ó Deus, nós atrapalharmos os teus planos. Nos ajuda, nos dá força, para toda vez que tomarmos uma atitude por impulso, ou falar alguma coisa por impulso, Senhor. Ó Deus, que em nome de Jesus, nós possamos ter domínio próprio e aprender a aguardar no Senhor, aguardar em silêncio, aguardar adorando, aguardar orando, aguardar celebrando ao Senhor, porque o Senhor está no plano, no controle da nossa vida, e eu tenho certeza absoluta que todas as lutas que passamos são propósito do Senhor para nos dar grandes vitórias, em nome de Jesus, amém e amém.